No Japão existe um fenômeno bizarro na qual pessoas, principalmente idosos, que acabaram se isolando do mundo e ficando apenas em suas casas, até chegar a um ponto na qual a pessoa simplesmente acaba morrendo aonde mora e por se isolar do mundo ninguém acaba percebendo a falta de notícias. Até que então os vizinhos acabam sentindo um forte cheiro de podre vindo do local e só aí que se percebe o que havia acontecido. Mas até isso acontecer, o corpo já está em estado avançado de decomposição. Esse caso bizarro do vídeo em específico não se trata de um fenômeno, mas sim de uma negligência dos próprios pais. É bizarro perceber o quão grave pode ser e o que pode causar a negligência parental. A foto que vocês estão vendo pertence a Lacey Fletcher, uma jovem de 36 anos, filha de Sheila e Clay Fletcher. Lacey sofria de uma síndrome chamada síndrome do encarceramento. A síndrome do encarceramento é uma condição rara na qual uma pessoa fica completamente consciente, mas incapaz de se comunicar ou se mexer devido à paralisia, geralmente causada por lesões no tronco cerebral, e o máximo que a pessoa pode fazer é mexer os olhos. E algumas fontes também dizem que Lacey também sofria de transtorno do espectro autista. 3 de janeiro de 2022, o serviço de emergência de Louisiana, nos Estados Unidos, recebe uma ligação de um casal afirmando que sua filha não estava mais respirando, e guardem essa informação. Ao chegarem no local, a equipe viu talvez a cena mais bizarra de suas vidas. Lacey havia sido encontrada morta em um sofá. Lacey estava coberta de dejetos humanos, cheia de insetos, e uma coisa que chocou mais ainda a equipe é que Lacey estava derretida no sofá, estando parcialmente nua com apenas uma camiseta levantada acima dos seus seios. O cadáver parecia ter se fundido com o sofá, segundo a própria equipe. Isso porque Lacey havia sido esquecida naquele sofá por mais de uma década, mais especificamente por incríveis 12 anos. Nascida em 25 de novembro de 1985, Lacey L. Fletcher, por possuir alguns transtornos que a impossibilitavam de sair de casa, seus pais eram responsáveis pelos cuidados da mulher, e obviamente eles acabaram se tornando os principais suspeitos. Quando adolescente, Lacey acabou se isolando do colégio onde estudava e depois de um tempo acabou estudando em casa, o que fez ela se isolar de praticamente todos. Seu pai, Clay Fletcher, trabalhava em um museu de guerra civil americana e sua mãe, Sheila Fletcher, trabalhava como assistente de um promotor e inclusive era uma ex-vereadora da cidade onde morava. A última vez vista por outras pessoas além dos pais foram há 15 anos por Robert Blades, um de seus vizinhos, que disse o seguinte ao Daily Mail: "Quando a vi pela última vez, ela parecia bastante normal fisicamente. Ela sempre foi muito magra e estava fazendo exercícios na rua com pequenos pesos. Eu a via de vez em quando fazendo exercícios na rua. Não falei nada com ela nessa última vez, não vi motivo." E vale ressaltar também que alguns vizinhos nem sabiam que o casal tinha uma filha. Lacey pesava 45 quilos quando foi encontrada pela equipe de emergência. John Potts, um dos amigos de Clay, o mesmo afirmou o seguinte em uma entrevista: "Ele é completamente diferente do que você esperaria que alguém fosse. Os detalhes são horríveis, não há dúvida sobre isso, e não consigo conceber como algo assim pôde acontecer." Os pais de Lacey não sabiam explicar a sua morte, muito menos o jeito que ela foi encontrada. As suspeitas só aumentaram quando o relatório do legista afirmava que Lacey havia morrido entre 24 e 48 horas de quando havia sido encontrada, o que contradiz com o que a mãe afirmou, que a mulher estava viva 12 horas antes, uma diferença bem significativa, ainda mais para uma pessoa que possuía síndrome do encarceramento e precisava de alguém sempre por perto. Uma outra coisa que também aumentou as suspeitas foi que a casa onde a encontrada estava completamente arrumada. Como os pais conseguem se lembrar de arrumar a própria casa, mas se esquecem da própria filha? A cena foi repugnante. "Já vi algumas coisas horríveis na minha vida, mas nada parecido com isso", afirmou Will Dewitt, o legista do caso, que também afirmou que os pais deveriam ser presos por homicídio por negligência. Os pais acabaram sendo presos, mas após pagarem uma fiança de $600 mil, eles acabaram saindo. Por incrível que pareça, eles até mesmo jogaram toda a culpa do que havia acontecido na própria vítima, afirmando que ela não queria sair do sofá e fazia todas as necessidades ali mesmo porque ela queria. 2 de maio de 2022. Um júri de 12 pessoas indiciou os pais de Lacey por assassinato em segundo grau. Quando finalmente a justiça parecia ter sido feita, o advogado do casal conseguiu uma moção para anular todas as acusações contra o casal. O advogado afirmou que o promotor havia apresentado documentos diferentes daqueles arquivados. Esperava-se um julgamento no final de 2023, mas até hoje, infelizmente, os pais de Lacey ainda não foram julgados.